Quebrei o dedo e eu tive que enfaixar. Quando eu cheguei em casa, a casa tava toda alagada. Um cano do banheiro tinha estourado. E pensa no meu desespero. Isso era tipo 3 da manhã, 4 da manhã, sei lá. Então, gente, hoje eu vou contar essa história bizarra e o que Deus falou comigo através desses acontecimentos. Então, gente, eu vou contar do início, tá? Como foi que eu quebrei o dedo? O que que eu fiz, né? Como eu fui parar no hospital, o que aconteceu no hospital. Porque, gente, foram muitas coisas, tá? Na verdade, já era pra eu ter contado essa história há bastante tempo. Parece história de filme de terror, que tava tudo dando errado, né? Será que tinha alguma coisa ali em mim, né? E, ano passado, aconteceram algumas coisas que provavelmente foi o que desencadeou o meu dedo quebrar. Então não foi nem esse ano que o meu dedo quebrou, tá? E eu fui no hospital em janeiro, fiz ali o raio-x tudo, e realmente acusou que era uma fratura antiga, tá? E o mais bizarro, assim, é porque no dia que quebrou, que eu tive que ir pro hospital, eu não bati em nada, não aconteceu nada, não quebrou aquele dia, né? E eu tinha certeza que não tinha quebrado aquele dia já, por vários fatores. Então, o que que aconteceu? Que é aí que a história fica mais estranha e louca ainda, né? Ano passado, no início do ano, eu tava fazendo jiu-jitsu, e pode ter sido disso, tá? Que tem alguns movimentos ali que a gente faz com a mão, quando tá com outra pessoa, que dependendo da maneira como a pessoa venha com a mão, pode sim quebrar. Inclusive, durante o tempo que eu tava fazendo, uma pessoa que era a mulher do professor, né? Tava treinando com umas alunas adolescentes e ela quebrou o dedo, eu acho que foi até mais de um dedo. E, pouco tempo depois, eu tava treinando também, né? Tipo, essas adolescentes eram faixa. Na verdade, nem eram faixa branca algumas, mas tinha umas ali que eram faixa branca, ou algumas outras coisas, assim, iniciante, digamos. Mas eram muito afoitas, né? E por conta disso acabavam fazendo movimentos bruscos, assim. E um dia eu simplesmente fiquei com muita dor. Depois desse dia, né, ficou sensível vários dedos. Eu não me lembro se foi a mão esquerda ou a direita, tá? Sinceramente. Então pode não ter sido dessa vez, desse dia. Mas depois disso, minha mão ficou muito sensível. E eu acabei ficando com medo de voltar. Eu tive uma crise muito forte de sinusite e eu meio que dei essa desculpa. Mas a verdade é que eu fiquei com medo de voltar. Porque assim, gente, eu sou professora. Então eu uso a minha mão pra tudo. Eu escrevo no quadro, eu escrevo no caderno, eu escrevo no computador pra planejar aula, coisa e tal. Eu gravo os vídeos no YouTube, eu tenho que editar, usa muito demais os dedos. Nem sempre eu edito no computador, às vezes eu edito no celular. Pra tudo eu tenho que usar as minhas mãos. Os hobbies que eu faço, gente, ó, como você pode ver, eu toco teclado, eu costuro, eu faço crochê. Todos os meus hobbies, basicamente, eu uso minhas mãos, meus dedos. Então eu fiquei com medo, assim, não voltei mais. Enfim, lá pro fim do ano. Eu não sei em que mês que foi, agosto, setembro, outubro, é um desses meses. Eu bati no canto do móvel, assim, foi esse dedo, né? Então eu bati no canto do móvel, que ele chega, virou e foi pra trás, assim, né? Ele chega, virou. Também ficou doendo alguns dias, mas depois passou. Só que depois desses dois acontecimentos, de vez em quando eu acordava com dor no dedo, né? Principalmente depois que eu bati ali, que eu tenho quase certeza que foi disso, né? Porque aí esse realmente eu lembro que foi a mão direita e que foi esse dedo. E depois disso, eu fiquei bem sensível a qualquer coisa. Eu mexia no celular um pouco mais de tempo, ficava doendo. Eu escrevia um pouco mais, ficava doendo. Eu apoiava, pegava peso, alguma coisa, né? E assim foi, né? E eu meio que ignorei. Depois de uns dias parou de doer. Só que de vez em quando, se eu forçava alguma coisa a mais, então voltava a doer e ficava ali doendo por 1, 2 dias e passava de novo, tá? Então, em janeiro, do meio pro fim do mês, mais ou menos, eu acho que no meio do mês, eu lembro que toda semana ficou doendo o meu dedo, eu não me lembro por quê, tá? Mas muito provavelmente eu devo ter mexido muito no celular. Eu tava de férias, então, né, eu acabava passando muito tempo ali, né, fazendo bobagem, né, nem fazendo vídeo, tá, gente? Era, tipo, no Instagram, no YouTube, enfim, segurando o celular assim com a mão, né, enfim. E eu senti que eu fiquei, né, com um pouco de dor, ficou meio sensível, e passou a terça, quarta, quinta, sexta, e aquela dor persistia. Eu comecei a estranhar até, porque quando eu forçava mais, doía, passava 1, 2 dias e passava. E desde a terça, mais ou menos, terça, quarta-feira, eu passei a usar menos o celular e tentar usar com a mão esquerda. Eu comecei a perceber que não tava passando a dor, sabe? E eu comecei a usar mais computador, a TV, enfim, pra ver, maratonar série, aquelas coisas tudo. E eu não tava forçando e mesmo assim a dor não passava. No sábado, eu acordei morrendo de dor. Provavelmente era uma fissura, né? Já tava meio quebrado, mas nunca quebrou completamente. E eu devo ter dormido em cima do dedo, e como já tava, né? Meio que quebrando aos poucos, assim, quebrou de uma vez, né? Então eu tava com muita dor. Eu tinha no domingo que ir num lugar até, e aí eu falei pra pessoa: olha, eu tô começando a desconfiar que eu quebrei o dedo. Mas na verdade, eu já tinha essa desconfiança desde o dia que eu bati, que provavelmente eu tinha quebrado pela dor que eu senti, e por ter, né, a maneira como ficou dolorido, assim, depois. Só que na minha cabeça eu pensei, já calcificou, então, né, eu não vou ir no hospital pra quebrarem de novo, pra morrer de dor, só pra voltar pro lugar, enfim. Paciência, eu vou conviver o resto da vida com essa dorzinha. Porque não era uma dor que me atrapalhava ou que me impedia de fazer nada, né? Era uma dor suportável, digamos assim, doía um pouquinho, parava, né? Não me impedia nada do que eu fazia na minha vida. Então, eu fiquei cada vez com mais dor, né? Eu fiz um balde de gelo, assim, pra desinflamar. Eu enfiei minha mão no balde de gelo e era a única coisa que me fazia ficar com menos dor, né? E suportar ali.
E aí eu fui esperando pra ver se passava ou não. E aí no domingo, né, tipo assim, eu dormi bem, né, porque eu tava, né, minha mão tinha virado um cubo de gelo, né, então eu dormi, eu tomei anti-inflamatório, enfiei minha mão lá no balde de gelo e fiz isso várias vezes, então eu fui dormir bem, desinchado, né, tava doendo menos, enfim. Eu acordei com o dedo desse tamanho, mais grosso que o meu dedão, e tava, tipo, gigante, né? O mindinho tava gigante. Aí eu vi assim, não, tá, realmente eu preciso ir urgente pro hospital. Eu falei com uma prima minha, ela não pôde, né, naquele dia, coisa e tal. Eu fiquei esperando, no fim ela não veio me buscar. Na segunda-feira, gente, pensa, né, que eu tava desde o sábado morrendo de dor. No domingo ali, fiquei esperando, por isso não fui. Na segunda-feira, ela ficou de me buscar meio-dia, depois do almoço, e nunca mais apareceu, enfim. Eu não aguentava mais de tarde e eu, né, com muita dificuldade eu chamei o Uber, gente, eu não conseguia abrir a porta, né? Nisso tudo, eu tava já com um monte de pensamento assim, ai, por que isso aconteceu? Por que que Deus permitiu? Por que logo agora? Por que que do nada, né? Por que que isso não aconteceu no dia que eu bati? E eu comecei a meio que me sentir mal, assim, né? E ficar muito triste. Gente, se tem uma coisa que geralmente me deixa muito triste, que eu tenho que trabalhar muito em mim ainda, porque ainda é uma coisa que me abala, é ficar doente. Inclusive, se você reparar na minha voz, eu não tô 100%, né? Mudou o tempo aqui, se você ver, eu tô de casaquinho. E até semana passada eu não conseguia ficar sem ar e ventilador. Na verdade, o início dessa semana, tá? Eu tava dormindo com ar e com ventilador, né? Com um dos dois. E na sala de aula com ar-condicionado, que graças a Deus agora tem, né? E agora, né, no fim da semana, nem usaram o ar, né, que a gente tava usando todo dia, já mudou ali minha imunidade, já tô espirrando, com dor de garganta, tô meio fraca, tô me entupindo de remédio, aquela coisa toda, né. Mas eu confesso que eu tô até bem, assim, tipo, eu fico chateada, mas comparando com outras vezes que eu ficava. Gente, eu ficava depressiva, sabe? Por que que eu tô fraca? Por que que eu tô doente? Aquela revolta, assim, né? Eu até que eu tô bem, né? Tipo, não tive febre e também emocionalmente falando, né? Eu não tô mal, né? Que é uma coisa que é rara até quando eu fico assim. Que é uma coisa que realmente eu detesto ficar doente. E eu já tava mal, né? Aí eu fui pro hospital sozinha, chateada, né? E morrendo de dor. Na verdade, eu não tava com tanta dor porque eu passei o dia com a mão no gelo, né? Só que eu fiquei muitas horas lá na UPA. E eles tinham dito que, na verdade, nem ia adiantar ali, porque eles não tinham procedimento. Gente, procedimento é enfaixar. Pegar a faixinha e, né, tipo, fazer isso aqui na minha mão. Mas eles tinham raio-x. Então não adiantava voltar pra casa. Aí eu lá insistindo, gente, tem uma coisa que eu detesto, pedir ajuda. E só se eu tiver muito mal pra eu pedir ajuda. E eu sei que eu comecei a ligar pra algumas pessoas. Foram poucas pessoas assim que eu imaginei que talvez pudesse me levar pro hospital. Só que isso era de noite, tipo, em outra cidade, o hospital que tinha isso, né? Porque nem o hospital da minha cidade, gente, é um Deus nos acuda, sabe? Tipo assim, é na região metropolitana, né? Não deveria ser desse jeito, mas ele é horroroso. Enfim. Aí eu ia ter que ir pra capital. E eu liguei pra minha prima, eu sei que deu um monte de rolo lá com ela, que ela esqueceu a chave do carro ou da casa no carro do marido, que ele saiu, eu sei que ela tava trancada, eu sei que ela não podia me levar, né, que tinha que esperar ele chegar e ele, sei lá onde tava, enfim. E aí eu fiquei por lá, né, pra fazer o raio-x, já tava lá mesmo, só que teve um momento que começou a passar o anestésico ali do gelo e começou a passar, né, o efeito dos remédios, enfim. E eu comecei a ficar com uma dor insuportável e eu não conseguia mover meu braço, né, eu ficava com o braço sempre assim. Porque se eu baixasse, era uma dor insuportável. Eu simplesmente não conseguia baixar meu braço. Só que começou a ficar insuportável. Eu comecei a ficar com vontade de chorar de tanta dor. Eu tava com vergonha, porque tava cheio de gente lá. E uns dias antes eu tinha passado de carro lá e tava lotado, lotado. Nesse dia até que tava menos do que no dia que eu passei de carro. E eu pensei, ai, tadinhos, né? Aqui de noite eles tendo que estar aqui, esperando, coisa e tal, doentes, né? Ou com alguém doente. E eu me vi naquela mesma situação, né? E eu, no dia até eu lembro que aquilo me chamou a atenção, sendo que eu sempre passo lá na frente, né? É um lugar que é caminho da minha casa. E aquele dia me marcou, assim, eu não sei porque, eu acho que é porque tá muito lotado, e aquilo me chamou a atenção. E eu agradeci a Deus por não, né? Fazia tempo que eu não ia dar uma voltinha lá na UPA. E então, esse dia eu tava lá e eu comecei a pensar que, né, gente, o sol nasce pra todos, assim como a chuva. É simplesmente, não é por, né, enfim, tipo, essas coisas acontecem, né? Então, eu não podia simplesmente achar que, ai, porque comigo não pode acontecer, né? Então foi muito esse sentimento que eu tive, tá? Se acontece com eles, por que não pode acontecer comigo, né? Enfim. Então eu comecei realmente a refletir sobre isso, que não era um motivo pra eu ficar desesperada ou triste ou achar que, meu Deus, né, socorro, que a vida tinha acabado. Afinal de contas, eu sabia que não era algo grave, né? Tanto que esse foi um dos motivos de eu ficar ali cozinhando por horas, né? Porque era uma coisa que, querendo ou não, não era emergência, né? E, enfim, acabou essa saga nessa UPA, não adiantou de nada, né? Só pra constatar que eu realmente tinha quebrado. Me doparam, me deram uma injeção lá forte que me deixou dopada. Pelo menos a dor passou.
né? Voltei pra casa de Uber pra esperar minha prima pra ela me levar no hospital, porque eu realmente tinha que ir pra lá pra poder enfaixar. Eu achei que eu fosse chegar com os exames, com os encaminhamentos, enfim, já ia enfaixar direto, mas estava enganada. Então, né, minha prima chegou, gente, já era quase meia-noite. Tipo, né, era pra ser meio-dia, foi meia-noite, enfim. Fui pra o hospital e tive que fazer todo o procedimento de novo, né? Foi bem rápido a parte da triagem. Na verdade, eu acho que eu nem cheguei a fazer no hospital, porque como eu tinha feito não fazia muito e eu tava dopada, né? Ele só viu ali os papéis, né, do encaminhamento, dos médicos, tudo, e me mandou direto pra ala de enfaixar. Mas aí, a médica pediu pra eu fazer o raio-x de novo, porque eles na UPA não me deram raio-x. Então eles não sabiam se o osso tava fora do lugar. Eu não entendi por que, tá? Não sei se não imprimem mais o que que é, eu acho que é isso, talvez. Que agora deve ser tudo por computador, mas também não entendi por que que eles não imprimiram, não mandaram, né? Enfim. Mas o fato é que eu tive que fazer de novo, né? Pra saber se tinha saído do lugar, se ia precisar fazer algum procedimento, né? Tipo, além de enfaixar. E, gente, eu nem tinha me tocado nisso nessa hora, né? Que talvez fosse necessário fazer alguma coisa a mais. Aí eu fui lá, voltei pra esperar ser enfaixada. Aconteceu alguma coisa de emergência e essa médica, eu imagino que era uma das poucas pessoas que estavam ali de plantão, né, dos médicos, porque ela saiu correndo, simplesmente assim, e ficou um tempão fora e depois voltou. Tá? E é um hospital que ele é muito conhecido por tipo, esse tipo de emergência, assim, da pessoa chegar toda quebrada, com fratura exposta, quando tem acidente, coisa e tal. Então, né, eu fiquei lá esperando e nesse meio tempo fiz algumas amizades, né? Aquela coisa, conversando sobre as fraturas dos outros, a minha, aquela coisa, né? Nesse meio tempo, eu tava já passando o efeito do remédio, então eu tava começando a sentir um pouco de dor. Porque quando eu cheguei lá, gente, eu tava de boa, sabe? Eu vi as outras pessoas tudo desesperadas, eu tava assim, ó, Hakuna Matata, porque eu tava dopada, então eu, né, tinha sido bem forte os remédios. Gente, eu sou muito fraca pra remédio, porque eu faço de tudo pra não tomar nunca, né? Então os remédios fazem efeito rápido em mim. Então devem ter me dado ali um negócio bem forte, né? Porque já fazia muitas horas e agora que tava passando efeito. Tipo, já fazia uns 5 horas, sei lá, que eu tinha tomado. E agora tava passando efeito, só que eu tava começando a sentir dor. E aí eu comecei a conversar com umas pessoas e Deus já tava falando comigo sobre isso, sabe? De eu agradecer por tudo, que tudo tinha um propósito, todas as coisas que operavam pro bem, sabe? Das pessoas que amam a Deus, que eu não tinha que me desesperar, né, enfim, eu sou funcionária pública, né, eu sou professora, querendo ou não. Eu tava de férias, gente, porque se eu estivesse trabalhando, eu ia ter que ter pedido uma licença saúde, tá, realmente. Porque é pelo menos um atestado ali de uma semana, 10 dias, tá? Porque, e provavelmente eu teria que ter prorrogado e teria virado uma licença saúde. Porque simplesmente não tem como eu dar aula, né, escrever, enfim, sem a minha mão, né? E muito menos com crianças. Simplesmente não tem como você estar com parte do seu corpo quebrada pra lidar com 20 crianças de 4 ou 5 anos ou com 30 crianças de 6 e 7 anos, né? Simplesmente é impossível, ainda mais que na minha escola todas as salas têm muitas crianças que têm alguma necessidade especial e nem sempre tem monitor. Quando tem um monitor, às vezes tem 5 crianças com laudo, fora sem laudo. Então pensa, né? Não tem como, né? Não tem como. Então eu agradeci a Deus, né? Ó, tô de férias, não sou autônoma. Se eu tivesse numa situação, né, como eu era antigamente, autônoma, tudo, né, tipo, que precisaria dirigir, dar aula a domicílio, essas coisas, eu já não poderia. Eu ia começar a dar uma aula, inclusive, uma vez por semana no estúdio de Pilates, e eu já tive que cancelar. Então eu tava tranquila, porque o máximo que ia acontecer é quando voltar essas aulas eu ter que pedir uma licença saúde. Mas eu tava de boa, né, tranquila, sem perigo de perder meu emprego, caso eu tivesse que fazer isso, né, aquela coisa toda. Então, eu tava conversando ali com uma mulher que tava acompanhando o irmão. E ele não falava, eu não sei se ele era surdo ou se ele. Se eu não me engano, ele era surdo, mas ele não falava em Libras. Se eu não me engano, era isso. Eu sei que ele não falava e ele tava morando sozinho e aconteceu um milhão de coisas e ela começou a gente a contar a vida dela. Que ela tinha sido faxineira a vida toda. E sabe, pensa numa história sofrida, a história do irmão sofrida. E ela foi contando aquelas coisas, eu comecei a olhar, meu Deus, olha a realidade do meu lado, sabe? Eu tô aqui tranquila, sabe? Eu só não vim com o meu carro porque eu não conseguia dirigir. Querendo ou não, gente, uma vida de boa, né? E ela tava ali, isso era tipo 2 da manhã. E ela ia ter que acordar tipo às 4, 4h30, sabe? Ou seja, ela não ia dormir. Ela ia ir virada pra fazer um trabalho pesado de faxina. Ela trabalhava pra uma família ali há mais de 20 anos, né? Nunca trocou de trabalho, nunca trocou de casa. E sabe aquela pessoa que dá pra ver que é super sofrida? E eu tava ali, tipo, de férias. E eu podia acordar a hora que eu quisesse, entende? E eu já fiquei me sentindo assim, poxa, sabe? Às vezes a gente precisa ir em alguns lugares pra lembrar que talvez você tenha muito mais motivo pra agradecer do que você pensa, sabe? Porque se não fosse por eu ter quebrado o dedo, de que outra maneira eu ia estar lá naquele hospital, sabe? E deu pena, sabe? Até que chegou uma menina que ela parecia ter mais ou menos a minha idade, assim, um pouco mais velha, ela parecia ter ali uns 30 e poucos anos. E a gente começou a conversar. E ela saiu do lugar. Tipo, gente, olha só o que aconteceu com ela.
Ela fisioterapeuta, pra piorar a situação depois, né? Eu termino de contar a história dela, porque é tragédia atrás de tragédia. Ela foi tirar uma blusa pra trocar de blusa. E o ventilador de teto tava ligado e a mão dela bateu no ventilador e simplesmente quebrou e saiu do lugar. E ela teve que, tipo, saiu do lugar mesmo, assim, que tiveram que enfiar lá dentro do porque quebrou todo esse osso aqui. E eu sei que quebrou em alguns lugares, tá? Eu sei que ela tava toda errada. E ela tiveram que enfiar a mão lá dentro pra colocar no lugar. Mesmo dando anestesia, ela urrava de dor. Eles fecharam a portinha. Eu achei, assim, gente, o tratamento deles maravilhoso. Sinceramente, eu fiquei bem impressionada. Porque geralmente eu tenho trauma, assim, de hospital, porque eu já fui muito maltratada a minha vida toda no hospital. E sabe aquele descaso, aquela brutalidade, aquela frieza, nem olhando na tua cara. E ali eu fiquei muito surpresa, sabe? Porque a médica nos tratou super bem. Aquela coisa profissional, sabe, gente? Mas super bem. Perguntando, ela realmente ouvia, né? O que a gente né, respondia. Acredito que o enfermeiro, que foi quem fechou minha mão, que né, fechou a portinha ali pra deixar ela né, com mais privacidade. Eles avisaram, né, que provavelmente ela ia gritar, né, provavelmente ela ia sentir dor. Meio que prepararam, né, a gente conseguia escutar ali o que eles estavam falando, prepararam ela psicologicamente antes, era pra ela ficar tranquila, coisa e tal, que ia ter que, né, fazer isso, fazer aquilo, explicaram, né, por isso que eu sei o que fizeram. Ela gritava, tadinha, gente. Aí depois ela voltou toda errada, né, sentou lá e ficou esperando, porque tinha que fazer algum outro negócio que eu não lembro o que era. Enquanto isso a gente ficou conversando. Penso que eu comecei a bater o desespero, porque, oh meu Deus, eu sei que é só o dedinho, mas se eles tiverem que fazer a mesma coisa comigo, eu não vou aguentar. E aí eu comecei a ficar muito nervosa, e aí já tava passando o efeito do remédio, aí eu fiquei mais nervosa ainda. Mas graças a Deus só enfaixaram, gente, vocês não sabem como eu saí aliviada. Mas aí ela começou a falar que ela ia dar um jeito de dirigir. Ela é autônoma, ela não tinha nada de reserva de emergência. Ela não tinha ali, tipo, ela disse que não sabia como ia fazer pra pagar as contas no mês. E ela disse simplesmente assim, eu não tenho como parar de trabalhar. Porque ela não trabalhava numa clínica, ela não. Por exemplo, né? Eu, por mais que eu nem seja fisioterapeuta, eu tenho especialização em Pilates, o que me permite dar o Pilates, né? Eu sou formada em dança e eu tenho especialização no Pilates, então eu posso dar Pilates. Ela não tinha nem essa possibilidade, digamos assim, né? Que é, digamos, um mercado mais fácil para os fisioterapeutas entrarem, né? Tanto que a maioria das pessoas que dão Pilates geralmente são fisioterapeutas por causa disso. Então é um mercado que acaba sendo mais fácil deles entrarem, tem mais público, né? E ela é mais da parte da fisio mesmo. Ela é mais da parte da fisio mesmo, a domicílio. Ou seja, ela tem que dirigir o dia inteiro pra ir pras casas e fazer muitas manipulações, né? Assim, tipo, ela tem que usar as mãos ali, geralmente, pra fazer toda a parte da reabilitação. Então, pensa, gente, é o trabalho dela com isso, sabe? E ela tava impedida, só que ela disse que ia dar um jeito de dirigir daquele jeito. Tipo, sendo que o caso dela foi 100 vezes pior do que o meu, sabe? E eu fiquei assim, meu Deus, gente, que situação, sabe? Sabe quando tu não sabe o que dizer pra pessoa, pra consolar, sabe? E, e aí eu fiquei muito pensativa, sabe? Porque eu literalmente eu tava reclamando mesmo de barriga cheia, porque eu não ia começar a minha renda extra, né? Tipo, ali que era uma vez na semana, coisa e tal. É, mas aquilo não interferia. Tipo assim, as minhas contas estavam todas pagas. A minha geladeira tava cheia, a minha despensa tava cheia. Quando chegasse o fim do mês, eu ia estar em casa ali toda enfaixada, tudo, mas o salário ia cair na conta igual. Eu tava de férias, até, né, tipo assim, por mais 3 semanas eu tava de férias, ou seja, eu tava tranquila pra me recuperar. E depois, tipo, se eu precisasse ainda, eu podia simplesmente pedir uma licença sem nenhum medo de demissão, nem nada, sabe? E eu fiquei assim, meu Deus, tipo, o que vai ser dessa guria, sabe? E aquilo me fez pensar, poxa, sabe? Quantas vezes a gente realmente reclama e não olha pro lado, sabe? Eu não tô aqui dizendo que, né, a gente deve querer ter uma vida horrível. Pelo contrário, eu quero sempre prosperar, melhorar cada vez mais a minha vida, né? Fazer tudo que tiver ao meu alcance pra melhorar. E pra ter pra oferecer, né? Que transborde na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre deve estar com o coração agradecido. Quando eu cheguei em casa, né, Deus já tava me falando sobre Jó. Por quê? Quando eu cheguei em casa, eu tava muito chateada quando eu cheguei da UPA. E eu comecei a pensar e refletir. E eu me lembrei da história de Jó. Que, tipo assim, gente, eu tinha quebrado o mindinho, sabe? Isso foi horrível, doeu muito, tava mal, coisa e tal. Só que assim, na história de Jó, na Bíblia, o cara simplesmente perdeu, no mesmo dia, os 10 filhos dele. Né? Eu nem vou falar de todas as outras perdas, porque gente, ele perdeu 10 filhos no mesmo dia de uma vez, sabe? Só que, tipo, o cara era muito rico, ele perdeu todas as riquezas, ele perdeu tudo, tudo, tudo. Ele só não perdeu a saúde. Mas aí passou mais um tempinho e perdeu também. Gente, pensa, sabe? O cara, tipo, aí tu vai pensar, tinha um motivo, né? Porque foi a primeira coisa que eu pensei, gente, será que eu tô abrindo brechas pra vir todo esse ataque contra mim, coisa e tal?
E na mesma hora eu me lembrei da história de Jó, que ele não tinha nenhuma brecha ali, ele não tinha nada que justificasse, né, ele tá passando por aquilo, mas ele passou igual, entendeu? Né, se você for ler a história, né, tem todo um plano de fundo, mas enfim, a questão toda que ficou foi essa, que não precisa ter uma brecha, sabe? Ah, você tá com uma doença. Aí vem alguém que te diz, ah, você tá em pecado. Aconteceu alguma coisa com você. Aí alguém te diz, né? Tem gente, às vezes, que é tão sem noção, gente, que, sei lá, você perdeu o emprego, ou pior, você, né, passou, sei lá, por um aborto espontâneo, você perdeu um filho, e aí vem alguém ainda te acusar ao invés de te consolar, sabe? Por exemplo, ano passado, quando teve a enchente aqui no Rio Grande do Sul. Gente, as pessoas. Tipo, a maioria, graças a Deus, gente, olha, eu me surpreendi muito com o povo brasileiro, sabe? Com o povo gaúcho mesmo, que, cara, eles arriscaram a vida pra salvar desconhecidos, tipo, de uma maneira que eu não. E eu pude ver em primeira mão, né? Desde aqui, do Rio Grande do Sul. E só que o Brasil inteiro, e brasileiros até de outros países, se mobilizaram e tudo. Mas teve algumas pessoas, graças a Deus, a minoria, mas que falavam coisas do tipo assim, ah, isso é castigo, coisa e tal. Gente, a Bíblia fala, sorria com os que sorriem, chore com os que choram. Sabe, falavam coisas absurdas. E aí, tipo, eu conheci, né, pessoas que, graças a Deus, eu não conheci muitas pessoas que perderam parentes, mas eu conheci pessoas que foram resgatadas já no telhado, ou que tinham parentes que estavam incomunicáveis no telhado. Eu conheço pessoas que simplesmente tiveram que largar suas vidas aqui e começar a vida em outro estado, sabe? Eu tenho amigas, né, que hoje moram em outro estado. Eu tenho colegas de trabalho que perderam a casa, que até hoje não se recuperaram, nem mentalmente, nem financeiramente, né? Eu sei que só faz um ano e foram perdas muito grandes, mas... cara, como você vai pegar e acusar? Ah, poxa, a pessoa tá no chão. Não se... como é que fala na Bíblia? Que não se pisa em cana quebrada, entende? Cara, se a pessoa tá no chão, a tua função é erguer a pessoa, não é derrubar mais ainda ela, não é acusar quem faz esse serviço é o diabo, deixa ele fazendo o serviço dele, para de ser boca de Satanás, para de ser, sabe, ajudante do diabo, do capiroto. Seja bênção na vida da pessoa. Ah, Maria, mas e se for pecado mesmo, se for uma brecha, cara, quando for o momento, né? Se a pessoa tá ali quebrada, não é o momento de derrubar mais ainda a pessoa, é o momento de dar a palavra de afirmação e erguer a pessoa, sabe? Cara, não, muitas vezes não é sua culpa, não é por brecha, não, sabe? Pode ser que seja, cara, e mesmo que for, tem momento certo e maneira certa de se falar as coisas, sabe? Mas naquele momento eu senti, assim, que veio uma acusação e logo veio, assim, lembra da história de Jó, que não tinha nenhum motivo e olha todas as tragédias que aconteceram, sabe? E no meu caso foi só um dedo. E eu, né, tive contato com todas as pessoas, com as histórias dessas pessoas. E quando eu cheguei em casa, eu até já imaginava de onde vinha essa água, né? Porque eu fazia uns dias que eu tava vendo, assim, um dos canos pingar umas gotinhas. E aí eu pensei, ah, depois eu vejo isso, né? Pingava ali umas gotinhas, eu tinha até colocado um pano ali de chão, embaixo da pia do banheiro. Só que nesse tempo que eu saí, que eu voltei, esse cano estourou. Porque ele não aguentou, porque provavelmente deve ter acabado a água e quando voltou, né, veio com tudo e era um cano já muito velho. E tanto que, tipo assim, não foi o que vai pra, que vem da torneira, que é, tipo, desliga ali a torneira e tá tudo certo. Eu tive que desligar o registro pra parar de enviar água pra minha casa. Então eu fiquei sem água ali, aí no outro dia, na hora ele veio e a minha prima tava junto. Ela me ajudou a puxar, graças a Deus, Deus sabe o que faz, né? Porque eu não ia ter condições de fazer aquilo sozinha. Porque o pouco que eu puxei ali, ela fez, né, a maior parte. Porque eu tive que, tipo, puxando ali, né, com uma mão só. E eu fiquei com dor mesmo assim, né? E no outro dia eu não pude fazer nada, tava imprestável. E aí eu chamei uma pessoa que ia me cobrar ali o valor, acho que era R$ 80, se eu não me engano, e mais o valor do cano, eu sei que ia dar mais de R$ 100, ou cento e poucos reais. E eu tinha esse dinheiro, sabe? Tipo assim, tive que tirar ali da reserva, coisa e tal, mas eu tinha. E aí, quando ele chegou, acho que ele ficou com tanta pena de mim que ele cobrou só os 80, ele não me cobrou o valor do cano mesmo. Ele comprou pra mim tudo. E ele falou que era um cano já velho, de uma marca que parecia que nem fabricava mais, sei lá. Que muito provavelmente foi da construção da casa. Então era desgaste natural do tempo, que não aconteceu nada, assim, com ele, né? Tipo, pra ter, tipo, história. Tipo, ou seja, sabe, Deus permitiu que isso acontecesse até pra eu não ter que, daqui a pouco, quando eu estivesse trabalhando, passar, né, o dia inteiro e voltar em casa e tá a situação muito pior. Porque poderia ter estourado depois, sabe? Mas Deus usou aquele momento, né? E quando eu cheguei, que a minha prima viu a situação, que eu vi a situação, de novo veio aquela acusação. E ela mesma falou, ai, mas tá coisa estranha, não sei o que, comentou a mesma acusação que veio na minha cabeça. Que, ai, que tem que orar, né? Tipo, por essa casa, não sei o que. E por ti. E na hora eu quis aceitar aquela palavra, só que me veio de novo. Lembra da história de Jó, sabe? Não olha para as circunstâncias, não olha para o problema. Vai lá e resolve. Tu quebrou o dedo? Vai no hospital e enfaixa. Toma os remédios direito e vida que segue. O cano estourou? Desliga o negócio, chama o encanador, resolve e deu. Gente, menos de, sei lá, 12 horas depois, menos de um dia depois, enfim, porque isso foi de madrugada, no outro dia de tarde, o problema já estava resolvido.
Tava com um cano novo, que provavelmente vai durar muitos anos. Então, tipo assim, antes do outro dia, antes de dar 24 horas, eu tava com meu dedo enfaixado, com todos os remédios comprados, com, né, tipo assim, eu tive um gasto inesperado com remédio, com gasolina, com Uber, com não sei o quê, mas eu tava com tudo resolvido e sem nenhuma dívida. Eu paguei tudo à vista porque eu tinha ali a reserva, né, de emergência, e tava tudo resolvido. Ou seja, tipo, em menos de 24 horas, beleza, eu tive que ficar, né, um tempão com aquilo. Até hoje dói de vez em quando, mas isso é uma coisa que tá desde, né, do ano passado. E que eu fui postergando, isso também é outra coisa, né? A gente vai procrastinando, e um probleminha que é desse tamanho, quando vem, vira né, um problema grande. Mas no fim das contas, tudo foi resolvido. E aquilo serviu de de lição pra mim, sabe? Porque em outros momentos eu teria ficado bem mais cabreira, achando que, né, tinha alguma coisa muito errada, né, que tinha um monte de brecha, não sei o quê. E ali, eu realmente orei e perguntei, Deus, tem alguma coisa que eu devo fazer pra tapar essas brechas, né? Tipo, o que tá acontecendo? E Deus sempre me trazendo, lembra da história de Jó. E também, quando aconteceu tudo que aconteceu com ele, coisas horrorosas, coisas que jamais, assim, um ser humano pode imaginar a dor, né, de perder não apenas tudo e a saúde, mas perder 10 filhos de uma vez. Ele falou, Deus deu, Deus tirou. Bendito o nome do Senhor. Ele adorou, exaltou, engrandeceu e agradeceu. Em nenhum momento questionou, nenhum momento murmurou. Depois ele perde a saúde, ele começa ali, né, a fazer questionamentos, mas naquele momento ali, que ele perdeu tudo, perdeu os filhos, ele exaltou e adorou. E eu tive problemas pequenininhos que eu resolvi ali rapidamente. E o que eu ia fazer? Eu ia murmurar? Eu ia me entristecer? Sabe? Eu realmente me senti impelida a adorar e agradecer. Porque Deus me fez perfeita, né? Com saúde, com todos os dedos, Deus me fez perfeita, né? Tipo, eu não sou cadeirante, eu não tenho nenhuma doença crônica, né? Tipo, eu sou perfeita, sabe? O que tiver aqui, muito provavelmente é de maus hábitos, né? Então, cara, por que eu não agradeceria, né? Às vezes a gente é perfeita, às vezes você é perfeita, você é perfeito, e você fica colocando defeito onde não tem. Ah, porque eu queria ser mais assim, mais assado, cara. Agradece, sabe? Ah, porque será que não tem brecha nisso, brecha naquilo, tá acontecendo tanta coisa? Às vezes é só resultado das nossas escolhas, ou às vezes é acidente. Às vezes é o desgaste do tempo, como eu falei do cano. Agradece, resolve. Ah, mas eu não tenho reserva como você, Maria, né? Não me precavi, aconteceu. Cara, parcela, depois resolve, sabe? A partir de agora luta pra fazer diferente. Planta hoje pra colher amanhã. Se até hoje você não plantou, começa a plantar hoje, sabe? E eu realmente vi ali que eu não tava lembrando de agradecer o quão privilegiada eu sou, sabe, gente? A gente sempre, né, tipo, e principalmente porque eu sempre tô querendo avançar e melhorar, né? Então, não é uma insatisfação no sentido de não ser agradecida pela sua vida, porque às vezes eu olho assim e eu, poxa, sabe, como eu queria já estar lá na frente. Mas às vezes eu olho e eu penso, poxa, minha vida é tão boa, sabe? Por que que eu tô com tanta pressa, né? E ali eu percebi, cara, que eu tava, né, tipo, mesmo que não fosse assim, eu não tava murmurando, sabe? Mas lá no fundo do meu coração, eu não tava com o coração tão grato por tanta coisa boa tá acontecendo, sabe? Tanta coisa maravilhosa, mesmo com lutas e tudo, mas, gente, tanta coisa tão maravilhosa aconteceu do ano passado pra cá. E eu não, sabe assim, é aquela coisa da ânsia, do desejo de querer ter e o tédio de possuir, eu tava meio que, ai, ah tá, só isso, né? Tipo, ah tá, só aquilo. E eu não tinha me dado conta do privilégio das coisas, das bênçãos que eu tenho na minha vida, sabe? Gente, e é bênção no sentido de ter um trabalho, de ter uma casa, de, né, tipo, mesmo que, eu demorou ali pra conseguir alguém, alguma ajuda, mas teve alguém que me ajudou. Eu poderia não ter conseguido ninguém, ter gastado uma fortuna de Uber naquele dia que tava um absurdo de caro. Eu poderia estar sozinha, tipo, poderia ter sido muito pior. Eu poderia não ter conseguido essa pessoa rapidamente pra resolver meu problema, né? Um contato que eu já tenho ali sempre que eu preciso, né? Tipo, cara, poderia tanta coisa ter sido diferente, né? Eu poderia estar na situação daquela menina, sabe? Da fisioterapeuta, ou daquela outra mulher que não ia conseguir dormir, ia ter que ir virada pro trabalho e ainda preocupada com a família. Gente, quantas vezes, sabe? Qual foi a última vez que você olhou pro lado e você reparou na dor do seu irmão, sabe? Quantas vezes você olhou pro lado e reparou na dor do seu próximo e reparou em alguém que tá numa situação mais difícil do que você, sabe? Pode ser que você esteja numa situação muito difícil, sabe? Né? Tipo, a gente não pode também medir a dor um do outro, assim, ai, qual dói mais, qual dói menos. Mas às vezes a gente tem uma vida maravilhosa. Gente, eu tenho um lugar seguro, quentinho pra dormir. Eu tenho trabalho, eu tenho, sabe, tenho comida, tenho tudo. Tipo, tudo que um ser humano precisa pra viver. E quantas vezes a gente murmura literalmente tendo tudo,
sabe? E eu tenho meu melhor amigo, que é Jesus, eu tenho tudo que eu preciso mesmo, porque eu tenho Jesus, sabe? Quanta gente que nunca ouviu falar de Jesus e que tá vivendo uma vida desgraçada e que não consegue ter perspectiva nem esperança, porque, sabe, tipo, por pior que esteja a nossa vida, por mais que a gente esteja enfrentando algo horroroso, se a gente tem a esperança da vida eterna, a esperança de um dia se encontrar com Jesus e estar com ele, cara, isso é o suficiente. E quantas vezes a gente esquece disso, sabe? Quantas vezes a gente esquece que a gente já tem tudo, mesmo que a gente ainda não tenha tudo aqui na Terra, né? Gente, tem muita coisa, mas muita coisa que eu quero fazer, ter e ser na minha vida. Mas eu sei que eu já tenho tudo, porque eu tenho Jesus. E quando eu tinha menos, né? Quando eu tinha menos do que o básico, eu também já tinha tudo, porque eu já tinha Jesus. E quando eu tiver mais, eu também vou continuar tendo tudo, porque o que faz é nós termos o suficiente ou não, não é se a gente tem muito dinheiro, muito isso, muita saúde, muita, né, filhos, pais, enfim. O que faz a gente ter ou não o suficiente pra nos preencher é se a gente tem ou não Jesus. Sabe? Como Davi dizia, me tira tudo, mas não tira teu espírito. Cara, o cara era rei, o cara, né, era o maioral lá de Israel, mas ele sabia o que realmente tinha valor, o que realmente era um tesouro precioso, sabe? Eu espero que essa reflexão, né, te inspire, tenha te feito refletir de alguma maneira, né? Te faça repensar até coisas que muitas vezes você tá vendo como um fardo e que na verdade são privilégios, né? Tem tantas coisas que hoje você, talvez, sabe, você tem, que um dia você orou pra ter essas coisas, sabe? E tem uma frase que eu não sei de quem é, mas é bem isso, né? Eu hoje, esqueci a frase. Eu me lembro do dia que eu orei pelas coisas que eu tenho hoje. É uma frase assim. E quantas coisas que é a sua realidade comum, diária, cotidiana, é o sonho de alguém, sabe? Ali naquele dia eu vi que qualquer uma das duas, se elas estivessem numa situação como a minha, elas iam estar se sentindo num sonho. E sendo que a minha realidade, gente, é a realidade de uma pessoa que tem um salário relativamente baixo, que tem uma vida muito simples, né? Mas que ao mesmo tempo é o sonho de muitas pessoas, sabe? Tipo, é uma vida simples, é uma vida básica, mas que muitas pessoas sonham em um dia ter essa vida. E eu não tinha me tocado até aquele dia o quanto Deus me guardava, me cuidava e quanto ele tava ali presente, mesmo acontecendo aquelas coisas que fugiram do meu controle, que me deixaram triste naquele dia. Eu não tinha me tocado o quanto eu tava sendo cuidada e protegida, sabe? Por coisas simples, sabe? Então, é, eu te convido realmente a olhar, né? Ai, talvez a sua vida esteja muito, muito ruim nesse momento. Mas eu te convido a olhar para aquela coisa que você tem para agradecer. Para aquela coisa que talvez para você tá vendo hoje como um fardo, mas que por muito tempo foi um sonho, talvez um filho, um casamento, uma família, uma casa, enfim, né? Eu lembro que naqueles dias, gente, eu não gosto de limpar a casa, mas naqueles dias a coisa que eu mais senti falta foi de conseguir limpar a casa. Foi de conseguir lavar a louça, foi de conseguir varrer, foi de conseguir fazer uma comida, sabe? Uma das coisas que eu mais senti falta foi de conseguir limpar a casa. De olhar pro chão sujo e saber que eu não conseguia varrer. De olhar pra pia cheia de louça e conseguir lavar um prato mal, né? Porque eu tinha que fazer tudo com a esquerda. E depois ter que descansar um tempão pra depois conseguir lavar um copo. E fazer isso, assim, por dias e dias e dias. E mesmo quando eu já conseguia segurar, né? Eu não podia por causa da faixa. De tomar um banho e passar um sabonete, sabe? Coisa simples. E quantas vezes a gente reclama daquilo que pode ser o sonho de muitas pessoas, sabe? Como ter uma casa pra limpar, né? Tá reclamando de limpar, mas você tem uma casa pra limpar, né? Tipo, poderia não ter a casa. Milhões e milhões de pessoas no mundo não tem uma casa, ou a que tem é um, sabe? Nem pode ser chamada de casa, sabe, gente? Eu já entrei em casas assim que. Caramba, sabe? Tipo, desumanas, sabe? Situações desumanas, assim. E quantas vezes a gente não vê o privilégio das coisas simples, sabe? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica com Deus e até o próximo. Tchau!